Saudar a todos com a paz do Senhor e, obviamente, a todos, este todo está abrangindo aos internautas de todas as partes do nosso Brasil ou de onde estejam conectados no canal AD Rio Largo. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de fazer parte desta live, onde os musicistas estão presentes, e da nossa terra, da nossa igreja. Isso para mim constitui-se uma honra imensurável e, sobretudo, a confiança do meu e do nosso pastor por me dar este privilégio. Agradeço a ele, como o Dr. Góes falou, ele lança e, além de lançar, ele se lança. A gente vê ele constantemente pregando, e é um homem tremendo. Agradecendo sua família, agradecendo a toda a equipe da organização, ao Góes, a Aline, todos os demais irmãos. Queridos, é uma reflexão, por isso que nós estamos. Eu só quero ler como tema, o propósito é a noite de louvor. Eu quero ler um texto, um verso em um salmo de número 56. Salmo 56, verso 8 por diante. Estou com a versão contemporânea, por isso que os irmãos vão ver um pouco a diferença da leitura, mas o contexto é o mesmo. Tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada em teu livro, cada dor transcrita em teus registros. Se meus inimigos fugirem, virarem as costas quando eu gritar com eles, então saberei que Deus está do meu lado. Estou orgulhoso de louvar a Deus, orgulhoso de louvar o Eterno. Destemido agora, confio em Deus. O que pode fazer comigo os simples mortais? Oh Deus, cumpriste tudo o que prometeste, e te agradeço de todo o coração. Tu me tiraste da beira do abismo, afastaste meus pés do despenhadeiro da morte. Agora ando com Deus, na luz que ilumina os campos da vida. Queridos, com base no salmo lido, e obviamente, como é uma noite de louvor, e seria até não fazer parte do processo, não ler salmos, pois salmos são letras musicais ou letras de música. E para tanto eu quero fazer umas simples reflexões acerca da importância dos salmos e dos louvores. Obviamente que o texto ele está inserido, é uma estrofe musical, entre outros 150 poemas que estão inseridos neste compêndio musical. O interessante é que, se nós analisarmos o contexto natural, foram homens que dedicaram a sua vida à música, homens que deram o melhor da música para Deus. Metade deles é atribuído a Davi, outros 9 a Asaf. Aí vem a sequência de alguns outros escritores, como os filhos de Coré, como Moisés, Salomão, Emã. Em suma, os salmos, a gente percebe como a maioria ou a metade está inserida, cerca de 75, a Davi. A gente percebe este cunho, este dom musical que este jovem tinha desde antes de ser conhecido. Os irmãos observem que o que chamou a atenção, o que levou à ascensão de Davi e o que chamou a atenção do rei foi o dom musical e depois o de soldado, mas primeiro foi o musical. Porque numa crise alguém disse: eu conheço um jovem
que louva ou que toca muito bem. Então, a partir daí, a gente percebe que desde de novo a vida inteira, Davi compôs louvores a Deus. Mesmo antes de ser conhecido, durante as perseguições e depois da coroa. Então a gente percebe que dentro deste contexto, depois de Davi, veja que os salmos, é só em contexto de curiosidade, que na Bíblia hebraica, a gente não encontra o termo salmo, mas terrilim, que quer dizer louvores. Então, quando depois de Davi, os judeus, os hebreus, se reuniam para orar, era com os terrilins, com os louvores. E eram através dos louvores que eles se dirigiam a Deus. Tanto nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos felizes e nos momentos de tristeza. Vejam que fazia parte do cotidiano. Em termos de oração, era isto que eles se reuniam em grupos. Quando iam adorar, era esta a oração. Os irmãos veem que os cânticos dos degraus eram salmos. Os irmãos percebem que no contexto, quando eles saíam do norte, vinham para o sul, quando eles saíam das suas aldeias para Jerusalém, eles vinham adorando, entoando terrilins ou louvores. Então, você percebe, nós percebemos que o louvor não era simplesmente o cantar, era a entrega, era o adorar, era o falar com Deus. Se nós observarmos, a maioria de nós cristãos aprendemos a orar com os salmos. Eu mesmo percebia que durante a minha conversão e poucos dias depois, eu não sabia como me dirigir a Deus. E os meus pastores me ensinavam a ler salmos. E aí vai se aprendendo a conversar com Deus. Então eles se reuniam para orar e a oração estava aí. Então, com o passar do tempo, veio o cativeiro. E com o cativeiro se perderam os livros, tanto da lei. Veja que o louvor era tão importante que, se você vê a divisão, a lei, profetas e históricos e salmos. Na Bíblia hebraica, terrilins, ou louvores. Então, com o advento do cativeiro, com a invasão, se perderam tudo isso. Mas quando eles se reuniam, nos momentos de alegria, de vitória, de triunfos, a adoração, a oração, era estas letras musicais. Nos momentos tristes, como do cativeiro, você vai ver que eles se dirigiam a Deus com lamentos, mas era letra musical. Cantando, que os sacerdotes iam tão tristes, que eles se envergonhavam do movimento. Eles entoavam oração a Deus com as letras da música. Depois do cativeiro, pequenos grupos se reuniam para adorar. E o que era a adoração? Terrilins, louvores. 300 anos, 3 séculos antes de Cristo, quando os gregos predominavam, diz a história que o rei Ptolomeu Filadelfo, rei do Egito, e na cidade de Alexandria tinha a grande biblioteca tão conhecida, e o seu encarregado pediu-lhe para que ele não poderia transliterar, pelo poder que ele tinha, a Bíblia hebraica para o grego.
Então a ideia foi boa. O rei Filadelfo, ele fez o quê? Ptolomeu fez o quê? Ele diz a história que ele libertou 100.000 escravos hebreus. E com este grande livramento, ele pediu que se traduzisse esta Bíblia hebraica, porque o grego já era uma língua tão explosiva, tão grande, e já fazia parte do cotidiano dos hebreus. Então foi que quando 72 escribas se trancaram para traduzir esta Bíblia hebraica para o grego, daí vem a tradução Septuaginta, que o termo quer dizer 70. Então é na Septuaginta, 3 séculos antes de Cristo, que aí se começa a conhecer pelo contexto grego de Salmos. Então, o que quer dizer? Esticar as cordas, ou esticar a corda de um arco. Fazer vibrar a corda de um instrumento. É isso que quer dizer salmo, louvor. É por isso que eles se reuniam para adorar a Deus, com louvores e instrumentos de cordas, também conhecido como saltério. Então veja que foi a partir daí o quanto a letra, o quanto a contribuição de Davi e dos outros, como Asaf, Moisés, Salomão, através dos louvores, se relacionavam com Deus. Você vê, gente, salmo que a gente chora quando entoa. Se a gente percebesse melhor, a gente não leria os salmos simplesmente por ler. Mas cada salmo é um louvor de adoração e oração que segue diante de Deus. E este foi um dos maiores legados que os hebreus deixaram para nós. Salmos, louvores. E eles se reuniam. Você vê que na maioria das vezes, quando Davi se reunia a Deus, se relacionava com Deus, era por meio dos louvores. Tanto nos seus momentos difíceis como de alegria. Davi se relacionava com Deus através dos louvores. Dançava, embolava, pulava, mas sempre cantando. Porque a música estava dentro dele. É por isso que quando a gente ouve um cantor, uma cantora inspirada louvando, as lágrimas não resistem. Porque é uma adoração diretamente voltada para Deus. Era isso que eles se reuniam. Veja que tudo eles, quando se relacionavam com Deus, volta a dizer, era através do louvor. Quando eles foram para o cativeiro, foram cantando as aflições, as dores, quando em cativeiro te levaram de Sião. Os sacerdotes pranteavam de aflição. Foi como morrer de tristeza e dor. É um hino, é um salmo. No cativeiro, eles não pararam de cantar. Mesmo com os instrumentos pendurados. E agora sem ter relacionamento com Deus, porque era música, faltaram esperança. E os louvores faziam parte de vitórias, de guerra. Muitos reis, quando ia para a guerra, colocavam grupos musicais na linha de frente. E através dos louvores, os inimigos eram abatidos. A história que diz que o Salmo 46, o Senhor entrava na guerra quando eles começavam a entoar louvores. E os inimigos começavam a se conturbar e lutar contra eles mesmos. E Deus fazia movimentos no meio da guerra. Por isso que o louvor do Salmo diz que ele fazia estremecer a terra. Enquanto os hebreus adoravam, louvavam, o hino diz que Deus quebrava o arco, cortava lanças, queimava os carros do fogo. Veja que mesmo no cativeiro, quando eles lamentaram, e eles
compuseram o Salmo 30 e 137. Eles compuseram este salmo, esta música, este louvor, em momento de falta de esperança. Quando eles dizem que aqueles que nos levaram cativo nos pediam para que entoasse uma canção. Vejam como eles eram conhecidos pelo poder do louvor na sua língua. Mas eles diziam: não podemos cantar ao Senhor em terra estranha. Mas eles tiveram força e louvaram. E Deus libertou. E veja que cantaram na ida para o cativeiro. No meio da prova, compuseram hinos no cativeiro. E quando voltaram cantando e compondo hinos. Quando o Senhor, é o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, a gente ficou como quem estava sonhando. Veja que eles dizem: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Compuseram um hino, tanto na ida, quanto lá e quanto no retorno. Era parte do cotidiano. Era parte do cotidiano. E entre eles, o que me chamou um pouco de atenção para esta noite foi o 56. Porque o grande músico Davi, ele compõe este salmo, esta música, em um dos piores momentos da sua vida. Quando ele era levado pelos filisteus para Gate. Então ele lamenta e diz que os seus inimigos queriam o engolir. Os seus inimigos dia e noite queriam o destruir. Mas é um salmo de confiança, é um louvor de confiança. Veja que não é um louvor simplesmente de autoestima. Isto não é louvor comercial. É louvor de oração. E ele vai dizendo, e se apresentando, enquanto nos momentos piores, eles vão compondo o hino. E só quem sabe o que é isso é quem canta e quem compõe. Letra por letra, nota por nota. E há quem diga que aqui está registrado as melhores canções em oração. Tem muitas outras letras, mas aqui estão as melhores que eram devotadas a Deus. Não era qualquer uma que foi selecionada na canoa. Então ele diz: o Senhor. Veja que o que Davi diz aqui é que o Senhor vê, foi dito aqui pelo Áquila. Ele diz: o Senhor me vê, o Senhor contempla as minhas insônias, as minhas noites de vagueações, que eu não consigo dormir, as minhas lágrimas que derramo. É um hino, gente. E ele ora a Deus no momento de aflição e compõe esta letra. E é nesta letra que ele nos dá 3 lições para não desmorecermos e não desistirmos, e que devemos cantar no bom momento, no momento de festa, como também no momento de tristeza tem que sair hino da nossa boca. Ele diz: o Senhor vê as minhas lágrimas. Anos atrás houve uma enquete pela revista, super interessante. Não sei se vocês conseguiram chegar a alguém ler esse periódico, mas eu conseguia, eu tinha uma assinatura. E esta enquete era a seguinte: você acha que o choro é um sinal de fraqueza? 3.000 leitores responderam esta enquete. 84% deles disseram não. E 16% disseram sim. Eu me agrego aos 84%. Que o choro não é um sinal de fraqueza. Lágrima não é sinal de fraqueza. Por quê, pastor? Qual é a primeira coisa que a gente faz a vir o mundo?
Você já viu dizer que alguém nasceu compondo hino? Você já ouviu dizer que alguém nasceu cantando louvores? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Sim, chorar. Então as lágrimas são as primeiras companheiras nossas. Eu creio que 99% dos que nascem choram. E os que não choram, palmadinha nele. Mas a lágrima tem que vir. As lágrimas. O ser humano chora, derrama lágrima. Por vários motivos. Alegria. O ser humano derrama lágrimas por tristezas, por calúnia. Mas as lágrimas sempre estão presentes. Ela vai do berço à sepultura, da maternidade ao cemitério. Porque além da gente nascer quando nasce, de chorar quando nasce, quando a gente parte desta vida, deixa os entes queridos e amigos chorando. A lágrimas nos acompanha a cada momento. Mas nesta música, Davi diz o seguinte: que a lágrima de um fiel, de um servo, não é perdida. Veja que a lágrima, ou as lágrimas, são as coisas mais constantes das nossas vidas. Mas se eu perguntasse aqui, e a esta noite, tem alguém com um vidrinho de lágrima guardado em casa? Que já tão importante. Veja, o lenço, ele limpa. O dedo, ele apaga. O vento tira lágrimas. Veja que a gente tem o costume de notar as coisas mais importantes que acontecem com a gente. Tem gente que tem um diário. Eu fui ao médico essa semana para uma consulta periódica. Questão de ácido úrico. E ele disse: eu quero que você note todas as crises que você tiver. Isso é importante. Até o dia 15 de agosto você vai notar. Mas eu pergunto, tem alguém que tem uma anotação das lágrimas que derramou? Mas a primeira coisa que Davi diz é: o Senhor vê as nossas lágrimas. Ele vê quando a gente chora. E enquanto, se nós fosse mensurar quantos litros de lágrimas a gente derrama durante a vida, eu ainda não vi nenhum estudo, mas daria alguns litros. Mas ninguém mensura, ninguém computa, ninguém guarda. Mas nesta música Davi diz que Deus, Ele vê. Veja que Davi, em um certo louvor chamado pela nossa leitura, o Salmo 115, ele espanta-se na atitude dos não crentes, dos pagãos. Veja que o louvor do Salmo 115, ele faz uma referência, ele diz: Senhor, o Deus deles, das nações, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Aí ele conclui dizendo: confia no Senhor, nosso Deus, ó Israel, porque Ele vê. Se você ler Gênesis 16, 14, você vai observar a 34, o capítulo 16. Você vai ver que quando Agar derramou lágrimas, porque fugia com seu filho pelo deserto, no mais profundo das lágrimas, o anjo veio a ela. E aquele lugar, o poço entre Cádiz e Bered, começou a ser chamado: o Senhor vê. O Senhor me vê. Então não pense que as suas lágrimas estão sendo derramadas em vão. Por isso, enquanto as lágrimas caem, louve, componha louvores. Mesmo que não sirva para o comércio, mas componha louvores, entoe salmos. Que isto é oração.
Veja que isso aqui é uma oração em forma de louvor, onde Davi atribui formas humanas ao divino. Ele diz: o Senhor vê. Mateus 6, 32, ele diz que o Senhor sabe de tudo que vocês precisam. E se nós olharmos no original, este sabe aqui não é um conhecimento adquirido por estudos humanos, mas no original este saber é um conhecimento profundo, estabelecido, que não se muda, não se pode ser esquecido. Quando ele diz o Senhor sabe, está dizendo, o saber do Senhor é estabelecido, ele não muda, ele sabe tudo que vocês passam e precisam o tempo todo. Isso implica dizer que ele tinha condição de dizer isso, porque a sua vida era louvor. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, e nos momentos alegres, ele estava louvando. Quando não estava louvando, estava compondo. E isto serviu para que os hebreus se relacionassem com Deus e a maioria de nós. Ele diz nesse mesmo hino, além dele ver, ele recolhe. O Águila disse aqui. Veja que ele usa formas humanas. Ele diz que cada lágrima são recolhidas. Veja que o louvor aqui, ele está cantando em forma de oração, porque ele está dizendo, elas não estão no teu odre, porque isso é uma forma humana, era um recipiente de pele de cabra, onde se depositava líquidos. Ele diz, porventura não estão escritas no teu livro. Ou seja, Deus recolhe e anota para dar respostas. Então louve nos momentos tristes também. Porque a maioria dos hinos, aqui os salmos, foram escritos em momentos difíceis. Foram compostos em momentos difíceis, como também em momentos alegres. Então, isso nos leva a acreditar cada vez mais que não dependemos de crise. Crise faz parte do nosso viver. Lágrimas fazem parte do nosso viver. Mas quem confia em Deus sabe que cada gota de lágrima, ela nem no chão desce. Humanamente a gente vê, mas Deus já está recolhendo e notando. Descanse, eu vou dar resposta. Eu estou vendo, eu estou recolhendo, a hora da resposta está chegando. Continue louvando, continue adorando, continue se relacionando comigo. O hino de Davi diz que ele vê. Se você puder, na sua casa, no seu carro, no seu escritório, diga comigo, o Senhor vê as minhas lágrimas. O Senhor recolhe as minhas lágrimas. Vou continuar louvando. Vou continuar louvando. Vou continuar louvando. Este foi o legado que os hebreus deixaram para nós. Porque foram antes de nós. Era através dos salmos que eles não só cantavam, não só abriam a boca. Era através desses hinos que eles falavam com Deus e Deus respondia. Então é por isso que eu acho lindo esses hinos que os nossos amados compositores compõem e cantam. A gente não sabe as noites. Assim como para falar 20 minutos, às vezes a gente passa um mês rascunhando para se inspirar. Assim também é a música. Ele diz, o Senhor vê, neste hino, ele mostra para nós um dos piores momentos da sua vida, mas a confiança dele
Veja que o texto que a gente leu, ele diz: Senhor, se eu gritar e os meus inimigos virar as costas para mim, eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, o que pode me fazer o mortal? Por isso eu vou continuar. Veja que está repetido: eu me orgulho. Está repetido 2 vezes: eu me orgulho de louvar a meu Deus. Ele diz: eu me orgulho de louvar ao Eterno. Era o orgulho de Davi, a alegria de Davi era louvar. E para concluir a reflexão, ele diz, Apocalipse 21, salvo engano, ele enxuga, ele recolhe, e vai chegar o tempo que ele vai recolher lágrimas, enxugar lágrimas. Por isso, este louvor me chamou a atenção. O louvor no momento de aflição. O louvor em um momento de crise. Nos estimula a não desistir. Por isso, nesta noite, concluindo esta reflexão, se você quer desistir, se você não está entendendo o momento difícil da vida, e você não está entendendo, achando que Deus te esqueceu, não. Este louvor está te dizendo, Ele vê, Ele sabe tudo. As tuas lágrimas estão sendo recolhidas. E esta noite está dando resposta a você. Continue louvando e adorando. Continue louvando e adorando. Continue louvando e adorando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O louvor nos momentos de crise nos estimula a não desistir. É verdade, amados. As lágrimas são louvores perante o nosso Deus. Estamos agora, depois de uma mensagem tremenda dessa do pastor Genival Bento, edificante, que invade nossos corações, nós vamos continuar louvando a esse Deus, louvando a sua grandeza, louvando, pois Ele tem sido aquele que está sempre presente em nossas vidas. Nós estamos agora caminhando para o último bloco, e eu quero convidar aqui o cantor Áquila Souza, e ele vai fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Continue conosco. No final estaremos orando por todos vocês, estaremos agradecendo. Fique conosco, mais de louvor. Áquila. A Áquila aqui já está chegando. Já está assumindo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue conosco. Tem muito de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. Depois nós podemos fazer um clamor, pastor Genival Bento, por esta pessoa que escutou essa palavra, por essa pessoa que foi confortável. Oração pela família, oração pelos corações, oração pelas pessoas que se sentem deprimidas, sem ânimo, sem força, não pode vir à igreja, não pode receber o seu abraço, mas o coração ainda continua batendo. Vamos fazer agora este clamor. Convido a você que está aí no seu lar, dirija agora o seu coração a Deus e vamos clamar pela família. Vamos sim. Você que está nos ouvindo, talvez passando por momentos de dúvidas, questionamentos. Você que está enfrentando dificuldades. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, amigo, que
talvez esteja enfrentando dificuldade familiar, matrimonial, ministerial e até social. Mas o coração, como disse o Acre, ainda bate. Você está vivo. E a Bíblia diz, por base bíblica, ainda que esteja morto, viverá. Tu és o Senhor que vê. Tu és o Senhor que sabe, que recolhe, que enxuga as nossas lágrimas. Com base na oração em forma de louvor que o teu amigo querido servo Davi fez a ti, em um momento de crise que tudo parecia estar acabado, capturado, ele confiou em ti. E no meio da crise ele se orgulhou de te louvar. Ele sentiu alegria em te louvar. E nesta noite, Senhor, nesta noite de louvor, nós não estamos aqui simplesmente para cantar, Senhor, para abrir as nossas bocas e atrair pessoas a nos ouvir. Mas esses músicos, essas musicistas, estão aqui para te adorar, para orar através dos louvores. E nesta hora nós estamos apresentando a ti, Senhor, esta família, esta irmã, este irmão, este amigo, que está precisando da tua intervenção. Restaura famílias, restaura sonhos e projetos. Senhor, abençoe a vida dos teus filhos, nos dando força para que nos momentos alegres possamos entoar, nos momentos tristes possamos, Senhor, entoar louvores em oração a ti. Então renove vidas agora. Se porventura alguém afastado esteja nos ouvindo, esteja nos assistindo, toque no coração dele, porque ele ainda está vivo, Senhor, e traz ele de volta. O Senhor veio, não temos dúvidas. Os deuses das nações têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve. Mas o Senhor vê, o Senhor ouve. Então intervenha, Senhor, abençoando cada família, cada lar, cada pessoa. E que através dos sons desses instrumentos, através da voz dos teus filhos, com o louvor e com a adoração, restaure vidas nesta noite, restaure casamentos nesta noite, sonhos e projetos nesta noite. Dê força ao desfalecido, dê ânimo ao desanimado. É o que nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, amado, soberano e eterno Pai, queremos te louvar por estes momentos que o Senhor nos deu para adorar o teu nome. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, Senhor, a todos que ouviram e aqueles que ainda hão de ouvir. Abençoe o nosso pastor, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Amém.